Olá pessoal, eu sou o pastor Felipe Lima da IMJC aqui em Limoeiro e estamos dando início no nosso canal do YouTube a uma série de estudos que vai abençoar a sua vida. Eu peço a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entra lá em IMJC Limoeiro, deixa o teu ok, deixa o sininho aí para ativar as notificações de tudo aquilo que nós vamos estar aqui promovendo para você. Deixa os teus comentários e eu tenho a certeza de que será um tempo de bênção e edificação para a sua vida. Um grande abraço, fica com a gente e até mais. Olá pessoal, eu sou o Diácono Charles, eu faço parte aqui da IMJC Limoeiro e nós vamos começar hoje uma série de estudos da Palavra de Deus com o pastor Felipe, sobre vários temas. Eu queria começar hoje falando sobre o tema os 3 níveis da salvação. Muita gente não entende isso, muita gente não compreende isso, que a salvação ela é algo que já está concretizado em nós, mas ainda não se completou. Ela precisa se completar em cada um de nós. Então eu queria começar falando hoje sobre a primeira fase da salvação, que é sobre a salvação no Espírito, a salvação instantânea, a salvação atual. Eu queria ler um texto para que você compreendesse bem primeiro isso que eu vou falar, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que diz assim, Paulo falando, a igreja diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Aí ele fala o que é integralmente, ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você percebeu aqui, Paulo fala no texto que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Então, nós precisamos compreender como se dá a salvação de cada parte dessa. Então, hoje eu queria falar primeiramente sobre a salvação do espírito, que é a salvação instantânea, como eu já falei no começo. Eu queria começar lendo aqui um texto em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, no momento em que Pedro está diante do Sinédrio por ter curado um paralítico. Ele vai dar uma explicação sobre quem curou, no nome de quem ele curou aquele paralítico. E ele fala aqui a partir do versículo 11, ele diz assim: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, a palavra salvação, essa palavra salvação que aparece no versículo 12, é a palavra sotéria. Essa palavra sotéria, que é um derivado da palavra sozo, ela indica salvar, preservar, libertar, saúde, cura. Mas eu queria pegar esses 3 primeiros significados dela, que é salvar, preservar e libertar. A primeira fase da salvação no Espírito, ela traz salvação para nós, no nosso Espírito, dentro de nós. Porque se você for ler em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que o homem caiu primeiramente no Espírito. Ele pecou contra Deus e o seu Espírito morreu. Então ele precisa de receber a salvação primeiro no Espírito. Mas aqui em Atos, em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falando, trazendo uma analogia sobre o diabo, ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância, ou vida em plenitude. Essa palavra vida é a palavra zoe, que indica, um dos indicativos dela no grego é duração de vida. Então nós podemos dizer que essa palavra zoe, ela indica vida eterna. Ela indica uma vida que nós recebemos agora. Jesus disse: eu vim trazer essa vida para vocês, a vida eterna. Então vamos ver alguns textos, falando sobre essa vida eterna. João 3,36, Jesus diz assim: aquele que crê no Filho, aí ele diz, tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas eu queria que você prestasse atenção que ele diz: aquele que crê no Filho, ele diz que tem a vida eterna. Então ele está falando da salvação atual, a salvação instantânea. No momento em que você crê em Jesus, a vida eterna começa a fazer parte do seu espírito, começa a fazer parte de você. Amém? Outro texto, João 5, 24, diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, mais uma vez, Jesus fala que quem crê
naquele que enviou ele, ou seja, quem crê em Deus tem a vida eterna. Outro texto aqui, Atos capítulo 15, versículo 11, diz assim: de modo algum, Paulo pregando para os irmãos no concílio que tinha em Jerusalém, por conta que os irmãos queriam impor sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, queriam impor algumas regras. E Paulo diz assim no versículo 11: de modo algum, não pode fazer isso com eles. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então ele diz: cremos que somos salvos. Então ele fala de uma salvação que já é atual, algo que já está acontecendo dentro dele. Ele diz: cremos que somos salvos. Então o somos aqui está no presente. Então ele fala de uma salvação que já é atual na vida dele. E em 1 Coríntios capítulo 1 também, versículo 18, diz assim, Paulo também dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, ele fala de uma salvação atual, algo que está acontecendo dentro dele, que é a primeira etapa da salvação, é a salvação no Espírito. Mas eu não sei se você prestou atenção, mas em cada texto desse que eu li, sempre aparece a palavra crer ou a palavra cremos. Por quê? Porque essa palavra cremos, ou a palavra crer, é a palavra grega pisteol, que vem da palavra pistes, que é a palavra fé. Mas só que essa palavra pisteol não é mesmo que fé. Por quê? Porque essa palavra dá um indicativo de entrega, uma entrega total. Então, para você crer, porque muita gente pode falar: mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas não é apenas crer, é se entregar, é entregar aquilo que você tem de mais precioso nessa terra, que é a sua vida a Ele. Então, para você receber essa vida eterna, você precisa praticar esse crer, esse pisteol, que a tradução grega fala, que é se entregar a Deus de uma forma total, se dar a Ele. Então, confiar o bem maior que você tem aqui na terra, que é a sua vida. Amém? Então, essa aqui é uma pequena explicação sobre a primeira fase, o primeiro nível da salvação, que é a salvação do Espírito. Então, se você crê em Jesus, se você entregou-se a Jesus, você já tem a vida eterna. Amém? Então o seu espírito já recebeu a vida eterna, o seu espírito já tem a salvação. Amém? No próximo vídeo eu vou falar sobre a salvação da alma. Amém? Então você preste atenção no próximo vídeo, você fique comigo aqui. Amém? E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.